Boa tarde a todos. O som está um pouquinho melhor. Todos me ouvem bem? Todos me ouvem? Ah, que bom. Tá ok. Que ótimo. Então vamos aproveitar a oportunidade para nos sintonizarmos à espiritualidade maior, agradecendo primeiramente a Jesus pela grande oportunidade de já estarmos reunidos, estudando a doutrina, nos esforçando para a nossa melhora íntima, subindo os degraus da evolução, e também que Jesus envolva cada um de nós, que a nossa querida luz do luar possa explanar para nós tudo aquilo que precisamos escutar, que possamos aproveitar essa tarde, abrindo os nossos ouvidos, os nossos corações, refletindo e crescendo mais a cada dia, um passinho de cada vez, com muita firmeza e com muita vontade de nos melhorarmos. Que a tua luz, Jesus amado e bom, nos ampare a todos e também aqueles que não puderam aqui estando, que também recebam toda essa paz e essa harmonia. Que a nossa tarde transcorra com muito conhecimento, com muita alegria e com muita harmonia. Que sejamos todos envolvidos por um grande abraço e por muito amor. Que assim seja. Amém. Assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde aos que estão chegando. Sintam-se todos abraçados pela espiritualidade, pelos nossos amigos aqui presentes. Nossa leitura do Evangelho, como eu coloquei ali de boas-vindas, a fé, falando sobre a fé, eu abri o Evangelho e caiu exatamente o que eu coloquei no bannerzinho. A fé é a única cura conhecida para o medo. Então, nosso Evangelho fala a fé e a caridade. Capítulo 11, item 13. Eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social, de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religião. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com a renúncia constante dos interesses egoístas, somente a fé poderá inspirar. Somente ela nos dá condições de carregar com coragem a persistência, a cruz dessa vida. Meus amados filhos, e é em vão que o homem ávido de prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve ocupar-se apenas de sua felicidade. Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir unicamente para o seu aperfeiçoamento moral. Esse aperfeiçoamento se consegue mais facilmente com o auxílio do corpo físico e das exigências do mundo material. As dificuldades comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências, das necessidades, tudo isso
constitui um meio para que se aperfeiçoem, exercitando a caridade. Apenas à custa de concessões e sacrifícios é que poderão manter a harmonia entre elementos tão diversos. Aqui na terra, a felicidade está destinada aos homens que a procuram na prática do bem e não aos que a procuram nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Para ser cristão, na sociedade atual, não é mais necessário o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da própria vida, mas simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Cada um de nós podemos ser um vencedor, se formos inspirados pela caridade e sustentados pela fé. Que lindo esse capítulo, né? Aliás, quando a gente lê com esperança, quando a gente lê com fé, quando a gente lê com amor, a gente consegue sentir um renascer. Eu me sinto assim. Seja bem-vinda, Neninha, sinta-se acolhida em nossa sala, e aos que estão chegando. Xamã, um abraço ligeiro, Adilson, André, Luciano, Tecnoba, os que chegaram depois, sejam bem-vindos. Então vamos falar um pouquinho, vamos explanar um pouquinho para que a nossa luz do luar possa ir se preparando para o estudo dela logo após, né? Que vai ser sobre o autoconhecimento. A fé e a caridade, elas andam de mão dadas, né? Se eu praticar a caridade sem a fé, essa caridade ela não se torna absoluta. E se eu tenho fé e não pratico a caridade, a minha fé não é ampla. A minha fé não é total. Não é verdade? Quem concorda? Ou acha que teria um outro argumento para nos colocar aqui, que só a fé seria suficiente? Não basta a gente só dizer que acredita em Deus e não colocar em prática tudo aquilo que precisamos. E o que seria esse precisar? Ajudar, dar, oferecer, né? Oferecer tudo aquilo que temos de bom, aquilo que podemos dividir com o nosso semelhante. E o que seria dividir com o nosso semelhante? Dar o amor. Não adianta darmos às vezes esse amor e termos ainda em nossos corações o orgulho, a vaidade, a soberba. No momento que nós não temos, né, essa fé plena, nos tornamos pessoas frágeis. Como eu coloquei ali, né, no meu banner ali de entrada, no meu lado do meu nome, quando entra, tem as boas-vindas. O que diz ali? A fé é a única cura conhecida para o medo. Então, se eu fortalecer essa fé, se eu lapidar sentimentos que ainda existem dentro do meu coração e buscar todos os dias o conhecimento na doutrina, esse conhecimento que vai nos dar um horizonte pleno, como agora aqui chegando o nosso amigo Free. Seja bem-vindo, meu amigo. Nosso amigo que estava hospitalizado, que vibramos tanto por ele e que tínhamos a fé convicta que ele poderia estar aqui novamente conosco. E isso é um exemplo de fé. Seja bem-vinda, Miriam.
muita paz. Um beijo bem grande nesse coração frio. Que os mentores amigos possam te amparar nesta tarde de quinta-feira, nesse site Pautalk, nessa sala Unidos pela Doutrina Espírita. E que a paz possa sempre reinar em cada coração de cada irmão aqui presente. E que a nossa fé ela possa ser absoluta e plena. Mas nunca duvidar, deixar de acreditar que Deus é sublime, que Deus é único e Ele sempre, sempre nos ampara. Não importa as dificuldades, não importa o quanto precisamos crescer, não importa o quanto precisamos ainda chorar, espernear. Pois Deus nos conhece, Ele tudo sabe da necessidade de cada filho que Ele criou e deu todo o amor. Vamos ver o que nosso amado está falando ali. A verdadeira caridade é ensinar. Não se deve criar dependentes que não sabem dar algo em troca. É necessário criar condições para que eles deem algo em troca, pois a vida é uma troca. Se você der sem ensinar a pessoa a ser independente, e você inibe a sua evolução. Verdade. Obrigada. Fazer o melhor, né, Maria? Cada dia dar um pouquinho, doar. Não importa o que temos para dar. Seja em gesto, em sorriso, em palavra, ou em alimento, ou em roupa, não importa. Então, que possamos ter uma tarde plena, de muita luz. Eu só gostaria que quando a nossa luz do luar estivesse pronta, que ela pudesse já levantar a sua mãozinha. Se ela já tiver, senão eu ainda continuo mais um pouquinho. Tá pronta? Então vamos lá. Vamos mentalizar a nossa luz do luar, para que ela neste momento seja envolvida pelo nosso Pai Maior, pelos mentores e pela essa força sublime que cada um de nós deposita em seus corações. Que a nossa fé nessa tarde ela possa se multiplicar em muitos, muitos fluidos salutares para estar aqui em nossos lares, nos dando a força, a esperança e a luz. Contigo, luz, estou descendo. Olá, boa tarde a todos. Me dê um retorno sobre o meu som, por favor. Tá joia, né? Que bom. Antes de darmos início ao estudo, pedimos licença, né? Ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, a toda espiritualidade amiga e guias. O tema de hoje, como foi divulgado, né, desde semana passada a gente vem divulgando, é autoconhecimento, dando sequência ao estudo do livro Renovando Atitudes. O que é o autoconhecimento? Alguém poderia definir para a gente o que vem a ser o autoconhecimento? Quem sabe o que é autoconhecimento? O que vem a ser? Exatamente. Conhecer a si próprio.
Então, o autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, ele amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Então, é o conhecimento de nós mesmos, é o conhecimento da nossa essência. O autoconhecimento, ele nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis e até a quem atribuímos nossas emoções e os nossos sentimentos, facilitando-nos compreender melhor os que nos rodeiam. Caminhar no processo do autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. Apenas quando tivermos um considerável conhecimento de nós mesmos é que poderemos ajudar efetivamente alguém. Se desconhecemos nosso mundo interior, como poderemos transmitir segurança, ação ou dar força aos outros? A gente só dá aquilo que a gente tem. Se nós não nos conhecermos intimamente, como poderíamos ajudar outras pessoas sem antes nós nos ajudarmos, sem antes nós nos conhecermos? Bom, o meu aqui está no máximo. O meu aqui está no máximo. Está baixo para todo mundo? Alô, alô? Como está? Oi, oi, oi. Porque para mim aqui está no máximo. Posso continuar? Então tá. Aqui eu não tenho como aumentar mais, tá, gente? Porque o meu já está no máximo. Então, nós não temos como ajudar outras pessoas, sem nos auto-ajudarmos, sem nos autoconhecermos, Então, muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas não olham para dentro de si mesmas, não percebendo assim seus pontos vulneráveis e suas limitações. Olha só que importante esse trecho, A maioria, não só muitos, eu acredito que relacionamentos que chegam à falência seja justamente por esse motivo. Ambos não se conhecem, Deixam para conhecer-se depois que já estão juntos, ou depois de um casamento, ou seja, quando estão juntos, estão já sob o mesmo teto, Quando atenuamos ou amenizamos as críticas a nosso respeito e a respeito dos outros, estamos assimilando de forma verdadeira as lições que o autoconhecimento proporciona. Não são os grandes conflitos que tornam nossas relações, sejam elas de amizade, sejam elas de negócios, de família ou mal sucedidas. E sim um conjunto de insignificantes diferenças. Às vezes são diferenças tão pequenininhas, que passam despercebidos por nós, mas num relacionamento, seja ele de qual natureza for, faz uma diferença enorme, e em decorrência dessa diferença, as pessoas se afastam umas das outras, Então essas insignificantes diferenças, reunidas através de longo período de tempo, elas geram o afastamento, o afastamento das pessoas, o afastamento
os amigos, afastamento uns dos outros, né? Cobranças, indelicadezas, petulância, insensibilidade, autoritarismo, desinteresse, desrespeito, essas pequenas faltas no dia a dia podem destruir até mesmo as mais antigas e afetuosas convivências. Daí a importância, não é, meus amigos, a importância dessa nossa autoanálise diária e constante. Às vezes nós achamos que somos perfeitos ou que tá bom assim como tá e vou levando a vida como sou, eu sou mesmo assim, né? A síndrome de Gabriela, que todo mundo fala, né? Sim, eu nasci assim e não quer mudar e assim vai empurrando. Só que essas pequenas coisinhas vão se juntando numa bola de neve e elas destroem, né? No dia a dia, na rotina, elas destroem até as mais antigas e as convivências. Então temos que prestar bastante atenção nas nossas atitudes, nas nossas palavras para com aqueles que nos cercam, né? Tanto atitudes, né, como as palavras, porque palavras machucam. E machucam às vezes muito mais do que um golpe físico, né? As palavras elas vão no fundo e ficam ecoando em nossa mente. Então tenhamos muito cuidado, né, ao proferir uma palavra, né? Se nós, essa determinada forma de falar ou de agir, seja natural, seja normal, mas para aquele que está ouvindo, para aquele que está recebendo determinada atitude ou ouvindo determinada palavra, né? Golpe fatal. Legião disse: se seguirmos com Deus no plano, tudo corre bem na vida. Com certeza. Mas Deus, Ele nos deu o quê? O livre-arbítrio, né? Obrigada, Simba. Volte sempre. Então Deus nos deu o livre-arbítrio. E nem sempre, na maioria das vezes, nós não sabemos lidar com isso, né? A Lininha disse: também não exercitamos o perdão, a tolerância, somatizando com a susceptibilidade alheia, afastar ou nos afastaremos das pessoas. Exatamente. O perdão não é só essa palavra que se diz da boca para fora. Ele é muito, muito profundo. E ele é muito enraizado dentro de nossa alma, dentro de nosso coração. Então, não adianta virarmos para a pessoa: me perdoe. Não, não é assim. Eu te perdoo. Não adianta ser da boca para fora. Tem que ser feito. O perdão é o perdão, é aquele verdadeiro. E não é fácil perdoar. Todos nós sabemos disso, né? Viver com Deus já é difícil, ainda mais sem Ele, né? Mas ninguém vive sem Deus. Pode dizer que não acredita, mas todos nós somos filhos dele. Inegavelmente somos filhos dele. Querendo ou não, acreditando ou não, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, é isso aí, né? Querendo ou não, nós vivemos com Ele porque Ele é o Criador de todas as coisas, né? Ele é Pai maior. Então, continuando aqui, voltando aqui nessa parte aqui essas pequenas atitudes, essas pequenas faltas do dia a dia podem destruir até mesmo as mais antigas e afetuosas convivências. Embora não possamos perceber de forma clara e direta, lançamos na vida interpessoal pensamentos e emoções inaceitáveis. Eles formam o nosso lado escuro, ou seja, aquela área do inconsciente que governa e ao mesmo tempo dita as normas tanto nos confrontos desagradáveis
como nos ímpetos de deboches e gracejos em nossos inúmeros relacionamentos. Voltando aqui em relacionamento, por exemplo, nós aqui agora estamos numa sala virtual estudando, né, sobre autoconhecimento, uma sala espírita, né, unidos pela doutrina espírita. O conceito de relativo, tá? Porque atrás de cada nick que aqui está, existe uma pessoa, existe um ser, é um irmão que está aqui. E ele tem sentimentos, todos nós temos sentimentos, todos nós somos pessoas, somos seres, somos filhos do Pai. Então, tanto faz em relacionamento virtual ou relacionamento pessoal, o que nós temos no nosso dia a dia, das pessoas que estão próximas a nós, o respeito tem que ser o mesmo. Não é porque estamos numa sala virtual ou num ambiente virtual, atrás de um nick, que na maioria das vezes não corresponde ao nosso nome verdadeiro, não é por isso que a gente vai passar a desrespeitar o outro. Muito pelo contrário. Mesmo atrás de um nick, né, de um apelido, somos pessoas e todos nós merecemos respeito, não é? Então, descobrimos o quanto nosso eu oculto está em plena atividade quando rimos exageradamente de uma pessoa que escorrega na rua, por exemplo, ou que se equivoca diante de uma palavra, ou mesmo quando ela sofre algum tipo de comparação sarcástica com ponto censurado do seu corpo. Essa nossa área sombria é uma região inexplorada e indomada que atua de forma imperceptível em nossas ações e atitudes. Geralmente é essa área sombria, que participa das nossas supostas brincadeiras e influencia com precisão o tipo de palavras engraçadas e picantes que deveremos usar nas piadas chulas, nas expressões maliciosas e zombeteiras. Então, olha só, como que nós, fazendo mau uso da palavra, fazendo mau uso das nossas atitudes, agindo de forma, né, não adequada, quanto dano nós podemos causar ao outro, né? Muitos danos, às vezes danos irreparáveis, né? Mesmo estando, volta parte de sala virtual, relacionamento virtual, mesmo estando em um relacionamento virtual, na sala virtual, nós estamos lidando diretamente com o íntimo da pessoa. Não é porque ela está atrás de um nick que ela não tem sentimento, ela tem. Então estamos lidando diretamente com o íntimo dela. Costuma ser até mais perigoso o relacionamento virtual, porque nós estamos olhando olho no olho, né, do que aquele que nós estamos olhando olho no olho, né? Se bem que hoje tem as câmeras, né, que podemos ligar, mas mesmo assim, que parte for esse relacionamento, seja no virtual, que de virtual não tem nada, né? Seja no nosso dia a dia, com as pessoas que nos cercam, os nossos amigos, nossos familiares, nossos entes queridos, enfim, as pessoas que cruzamos na rua a todo momento, né? Quando vamos para o trabalho, quando voltamos, né? Em todos os momentos, em todos os lugares, nós temos o dever de respeitar o nosso próximo, né? E evitar esse tipo de brincadeira que denigre, que ofende, né? Que caçoa, levando a outra pessoa a se sentir baixar a sua autoestima, né?
Então temos que respeitar. Se nós gostamos de ser respeitados, primeiro nós devemos dar esse exemplo. Nós devemos respeitar para que sejamos respeitados. Então a mensagem subliminar desse nosso mundo oculto aparece quando nos horrorizamos com o comportamento sexual das pessoas, por exemplo, recriminando e discriminando cruelmente raças, credos e grupos de minoria. Os demônios, na Idade Média, igualmente as bruxas e hereges, simbolizavam brutais projeções de nosso desconhecido lado escuro. Suplícios e fogueiras, guilhotinas e ferro em brasa são marcas que assinalaram a história da humanidade com os ferretes da nossa crueldade inconsciente. Vocês já ouviram falar, com certeza, né? Principalmente na época da Inquisição, né? As pessoas muitas pessoas eram consideradas hereges, bruxos, né? Nós, por exemplo, né, seguidores da doutrina espírita, se estivéssemos naquela época, com certeza nós iríamos ou para fogueira ou para guilhotina, alguma coisa desse tipo, né? Felizmente estamos numa época mais calma, né? Uma época em que há uma certa liberdade, né, de expressão, liberdade de credo, liberdade de diversa, né? Então, se um é evangélico, o outro pode ser espírita, o outro pode ser católico, e assim vai, né? Todos nós respeitamos a crença, né, de cada um, a raça, o credo de cada um. Inclusive, isso faz parte da Constituição Federal, né? Isso é lei. Devemos respeitar o credo, a raça, a cor, tudo. Se não respeitarmos, podemos ser até processados hoje, né? Isso faz parte da nossa Constituição de 1988. Então, é surpreendente como nossas tendências desconhecidas sempre arrumam uma forma de se dourarem de princípios filosóficos, redentores ou salvacionistas. Legião comenta: que Deus proteja aqueles que não podem seguir com Jesus em outros países. Tem muitos países que ainda lutam, né? Guerreiam, derramam sangue, né? Em nome de Deus, né? Todos nós somos sabedores disso. Na televisão passa isso direto, né? Atentados terroristas, crimes e mais crimes, né? Tudo em nome de Deus, né? E não é em nome de Deus, a gente sabe disso. Que Deus não nos criou para isso. Isso, na realidade, é coisa do ser humano, né? Isso é coisa do ser humano que quer impor suas crenças ao outro e coloca na frente o nome de Deus, né? Então, continuando aqui. O desconhecimento de nossa vida interior profunda ao vale da incompreensão de nossos sentimentos para com nós mesmos e para com os outros. Agora é um trecho entre aspas, tá? Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Se não houvesse montanhas, o homem não... Peraí só um minuto. O homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Projetamos a nossa sombra quando pegamos alguém para Judas. Essa é a expressão que usamos muito, né? Fristones, vamos ver, o apóstolo colocou.
O Legião, sua letra está tão fraquinha que está difícil até de ler. Apóstolo da Luz disse: tem estados que também perseguem algumas religiões. Tem. Fristones disse: em nome de Deus e Jesus se cometeram e se cometem terríveis crimes. Basta acessar no Google os crimes do cristianismo, lista do século I até o século X. Exatamente, Fristones. Legião escreve: fizemos grande manifestação contra as igrejas perseguidas. Nininha disse: Luz, não vamos, né, fisicamente para a fogueira ou para o fuzilamento, mas ainda fazemos isso moralmente, o que é pior, exatamente, pois somos sabedores que cobrado. Vemos pessoas não perdoar, afastar pessoas do convívio, até de aprendizado cristão, porque não nos simpatiza ou porque a inveja é maior. Com certeza, disse tudo, menina. Olha, a gente hoje não vai para a fogueira nem para o fuzilamento, né? Isso aqui, né? Porque tem lugares que isso acontece ainda. Mas a fogueira moral, né? A guilhotina moral, ela é terrível, né? Ela está ativíssima. E como está ativa? E no meio espírita também, tá, gente? Muitos espíritas que pregam A, B, C, uma coisa, outra, vão da boca para fora, mas vai ver no dia a dia da pessoa, a vida dela é inferno. Ela não é aquele que prega, né? Isso aí vemos a todo instante, em todos os lugares, né? Pessoas que pregam coisas e não vivem aquilo que pregam. Osterfeld disse: um dia, Legião, seremos um só com o coração, a religião e o amor conectados em um só Deus de amor. Que assim seja, Osterfeld. Que assim seja. Fristones. No Egito atual, estão perseguindo cristãos, queimando suas igrejas. Muçulmanos fanáticos, isso mesmo. Existem fanáticos em todo mundo e em todas as religiões. O fanatismo, nossa, o fanatismo ele destrói muito, né? E o pior, fazer, né, agir como se fosse em nome de Deus, né? Usando o nome de Deus para justificar tais atitudes, né? A fé cega. E os cóptas primitivos, tá certo. Obrigada, Fri. Então vamos lá. Então voltamos aqui. Quando denegrimos e julgamos a sexualidade alheia, sem nos dar conta dos próprios conflitos sexuais, muitas pessoas têm conflitos enormes sexuais, mas tampa a pedra no outro e esquece de si próprio, né? Esquece dos seus, ou seja, vou usar aqui um termo mais comum, que acho que o povão diz, senta em cima do próprio rabo, né? E atira pedra no do outro, né? Isso acontece demais. Então ela não somente se manifesta em um indivíduo, mas pode exprimir-se em um corpo social inteiro, nas perseguições raciais, por exemplo, no nazismo, no apartheid, Ku Klux Klan e outras tantas, e nas chamadas guerras santas ou religiosas. Em outras circunstâncias, na repugnância e no ódio, visivelmente e sem controle revelado por meio de palavras e gestos violentos. Na aversão ou irritabilidade diante de certas reportagens publicadas pelos veículos de divulgação
nas atitudes de cinismo, nas mais corriqueiras situações e acontecimentos da vida social. E também nas projeções satíricas ou maliciosas em presença de pessoas consideradas diferentes. Então nós vemos isso tudo em todas as camadas, em todas as faixas da nossa sociedade, tá? Desde a pessoa mais simples, até aquela que detentora de certo dito poder, né? Poder aquisitivo maior, né? Que por isso que eu falei entre aspas, poder aí entre aspas, né? Porque nem o dinheiro não quer dizer poder, né? E também aqui está dizendo de como encontramos isso, né, esse cinismo, né, nas situações corriqueiras do nosso dia a dia, da vida social, né, em situações satíricas ou maliciosas, e também pessoas consideradas diferentes. Diferentes por quê? Bom, isso depende muito do ponto de vista de cada um. Uns acham que o pobre é diferente do rico. Outros que consideram diferentes aquele que tem uma síndrome de Down. Outros consideram diferente aquele cadeirante, né? Ou uma pessoa que tenha algum problema visual ou auditivo, são considerados diferentes. Eu já considero, eu já vejo sob outra ótica. Isso são detalhes que cada um tem que passar, né? São etapas que cada pessoa tem que passar. Todos nós passamos por alguma situação ou outra, dependendo do nosso merecimento, não é? Deus, como eu já disse, a gente diz sempre, gosto de ressaltar, Deus não dá a ninguém um fardo maior que ele mesmo possa carregar. Deus não dá a ninguém um fardo, nem mais pesado e nem mais leve. Dá na medida exata que é preciso carregar. Boa tarde, irmão X, bem-vindo. Paz e luz. Então, se uma pessoa tem problema auditivo, ou tem problema visual, ou tem algum tipo de paralisia, ou é cadeirante, ou isso aí são situações que determinadas pessoas precisam passar. Cada um tem, a gente fala, muitas pessoas falam cruz, né? Cada um tem sua cruz. Eu não vejo como cruz, eu vejo como como é que eu vou me expressar? Eu vejo como é como se fosse uma prova, né? Uma prova que a gente tem que passar, necessária para o nosso burilamento, para o nosso crescimento como pessoa e principalmente importante ao nosso crescimento espiritual, né? É um desafio e é necessário. Deus não coloca nada no caminho de ninguém que não seja necessário, né? Tudo vem na medida certa. Nininha disse: quando vejo um com a síndrome de Down, eu penso, mas uma mãe que quer ser mais mãe que eu, e a mãe daqueles que nem da cama saem, essas são supermães, verdadeiros anjos de verdade. Então, quando quando é colocado numa família uma pessoa com algum tipo que passa por algum tipo de prova como essas que citamos, né? Ou síndrome de Down, ou algum tipo de paralisia, ou deficiência auditiva, ou visual, seja o que for, tem diversas, né? Tem diversos tipos. Isso não é prova só para a pessoa, não. Isso é uma prova para a família inteira e para todas as outras pessoas que cercam essa pessoa.
é uma prova para todos que estão próximos a ela, principalmente as que lidam diretamente com essa pessoa. Sabendo aproveitar dessas situações, né, por mais sofridas que sejam, elas nos auxiliam muito no nosso burilamento, no aparar das nossas arestas. Nós voltamos muito mais para Deus do que se possa imaginar. Há também aqueles que praguejam, né? Que falam, o que eu fiz para merecer isso, né? Sabe que é por trás dessa diferença, entre aspas, é uma oportunidade riquíssima de resgate, é uma oportunidade riquíssima de crescimento espiritual, né? E é isso aí. Eu faço ideia, é muito difícil, né, Andréia? Mas tudo tem a sua duração. Fri, tá bem. Vá com Deus e que dê tudo certo para você lá, tá? E volte sempre, tá, meu amigo? Prazer ter você por perto, tá? Obrigada por ter vindo. Beijo. Então, isso é uma oportunidade não só para a pessoa que está vivendo na carne determinada situação, mas para uma família inteira, para todos aqueles que cercam essa pessoa. Então, sabendo absorver isso, né, esse sofrimento, ele faz crescer, ele só nos aproxima de Deus. Cada vez mais, a fé cada vez mais ela se fortalece. Tá? Por mais difícil e dolorosa que seja a situação, ela é muito engrandecedora. Tá? Mas hoje ninguém quer passar obstáculos que Deus coloca para provar que não perde a fé em Deus, mesmo que seja nunca estamos só, porque Deus está com a gente, exatamente. Deus sempre está conosco, Ele nunca nos abandona. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba. Tudo Ele sabe. Tá? O Osserfeld disse, muitas vezes você aprende mais observando um caso assim, como você está falando, do que quando lidamos diretamente com ela. Exatamente. Deus está sempre por perto e tudo é passageiro também, gente. Um dia o sofrimento acaba. Tudo está mudando. Uma etapa passa, depois vem outra, depois vem outra, depois vem outra. Tudo conforme o nosso merecimento. Nada recebemos e nem a menos do que merecemos. Tudo na justa medida que Deus coloca esses detalhes, né? Essas questõezinhas no nosso caminho. Exatamente, é só um momento nessa imensidão. Nas imensidões das encarnações e reencarnações que vivemos, né? Só que hoje todos no mundo só querem passar por cima, não importa como, e esquecem que Deus existe. Deus existe. Esquece agora, mas com certeza vai se lembrar mais à frente. Né? Pode esquecer momentaneamente, mas daqui a pouquinho, não vai demorar muito, ele vai se lembrar de Deus, com certeza. Então, continuando aqui, já é tempo de não mais apontarmos o cisco no olho alheio. Então, essa frase, né? Ela diz muita coisa, é para reflexão, tá, gente? Já é tempo de não mais apontarmos o cisco no olho alheio. Enquanto nós temos eu vou falar igual mineiro agora, uma baita grão de areia no nosso olho, uma trave no nosso olho. Então, o que adianta a gente só apontar o cisco no olho do outro?
trem, isso mesmo. Quando a gente tem um trem bem grande dentro do nosso próprio olho, né? É isso mesmo, Alfonso. Lembremos-nos de Jesus Cristo, o notável terapeuta de nossas almas, ao analisar os conflitos que atormentavam os seres humanos por não admitirem os diversos aspectos da própria sombra. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Então, olha o que vocês concluem desse trecho que a gente expôs. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho. O que está querendo dizer aqui? Oi, Dulce, boa tarde, bem-vinda. Enquanto ele está na nossa vida, né? Enquanto temos essa oportunidade de nos reconciliarmos, de apararmos as nossas arestas com o nosso irmão, com aquele que nós temos alguma dívida, ou ele conosco, o que seja, enquanto ele está na nossa vida, no nosso caminho, aproveitemos. Não deixemos para amanhã. Exatamente, Andréia. A necessidade do agora, a necessidade de não deixar para amanhã o que nós podemos fazer, né? O perdão. Se temos que perdoar, perdoemos de corpo, alma e coração. Perdoemos verdadeiramente e não somente da boca para fora. E da boca para fora não adianta. Se temos que amar, amemos também, de corpo, alma e coração. Não amar só de boca para fora. As palavras se perdem no tempo. Elas voam, se perdem. Agora, o verdadeiro sentimento, ele fica enraizado dentro de nós, em nossa alma. E onde estivermos, em que ocasião estivermos, ele estará lá. É o que levaremos daqui. É o que levamos em todas as nossas vidas. É aquilo que fica enraizado dentro de nós. Depois do nosso espírito, né? Quando retornarmos à pátria espiritual. O Osterfeld disse: devemos aproveitar bem essa oportunidade de resgate dos nossos equívocos. O tempo é hoje e agora. Um minuto depois pode não dar mais tempo. É exatamente isso. Legion disse: Agir. E fala: tens 30 anos e você pensa que Deus existe. E fala: deixa Deus. Não estou entendendo o que você está falando. Deus bebe, fuma, faz drogas. Eu falo, eu sigo com Deus e deixei tudo por Ele. Ficou meio atropelado, mas deu para entender o que você quis dizer. Tem gente que só quer viver no oba-oba, né? Nas festas, na bebida, no cigarro, nas drogas e por aí vai, né? Esquecendo que Deus existe, né? E esquecendo que o nosso corpo também é morada sagrada. Nós somos centelhas divinas. Nós somos centelhas. A gente da minha idade, 30 anos, né? E falam, deixam Deus, ele não existe. Acreditam que Deus não existe, né? Romana, bem-vindo, meninozinho, bem-vindo. E isso, deixam Deus. E Deus nunca nos deixa, né? Ele está sempre ao nosso lado. Ele está sempre, aliás, não só ao lado, ele está ao nosso redor, em tudo. E na frente, atrás, do lado, em cima, embaixo, está em todos os lugares, né? Deus é tudo. Deus, nós somos deuses, né? Como diz, né? Nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós e não fora de nós. Olha, os nossos piores inimigos ou adversários estão
dentro de nós e não fora de nós. Memorizem bem isso, gente. Memorizem bem. Isso aqui é a mais pura verdade. Os nossos piores inimigos estão dentro de nós mesmos. Tecnoba disse, na pior das hipóteses, quem está no topo da hierarquia da evolução é Deus. O Osterful disse, ainda existem pessoas que acreditam que a vida é somente essa, e quando partem daqui, tudo estará em ordem, e entrarão direto no chamado paraíso, pois não retornarão mais para uma nova existência. Pensar dessa forma, exatamente. Muitas e muitas pessoas, né? Muita gente acredita que a vida é uma só. Eu vou aproveitar bastante. Vou beber, vou farriar, vou aprontar todas. Porque a vida é só uma, vou aproveitar. Depois que eu morrer, estiver debaixo lá de 7 palmos de terra, que hoje nem são 7 mais, né? Diminuiu, acho que a economia de terra, né? Brincadeirinha, é uma brincadeirinha que eu estou fazendo, mas é verdade. Hoje não chega nem a 7 palmos de terra. Então, são 3. Quando tem 3, né, Washington? Então, esquece que aí quando desencarna, aí tem uma decepção, uma baita decepção, né? A baita. Meninha diz, tem uma moça aqui que não tem movimento, senão só do pescoço. A mãe leva na praia de cadeira de rodas, sozinhas, pega no colo e leva a água, ficam abraçadas e riem. A moça adora olhar o sol. A mãe diz que é a coisa mais linda que ela acha. Eu me pergunto, quantas vezes fui à praia e valorizei o sol? Da mesma maneira dessa moça. Então o segredo é e não como viemos para vivenciar, exatamente. Olha, gente, para ser feliz não precisa de muita coisa. Depende muito, né? Nós falamos na última quinta-feira sobre ser feliz. Tudo já é motivo de sermos felizes, só o fato de estarmos vivos, de termos o sol brilhando lá fora, ou a chuva caindo, né? Os bosques, as florestas, as árvores, as plantas, todas verdinhas, todas floridas, né? O rio correndo, o mar, que é coisa mais maravilhosa do que o mar? Lindo, maravilhoso. Então, só o fato de estarmos aqui vivos, desfrutando de tanta maravilha, desfrutando da criação divina, que é maravilhosa. A criação divina é maravilhosa. Então, é tudo de bom estar vivo. Já é motivo suficiente para sermos felizes. Nós, seres humanos, é que complicamos as coisas. Vivemos, né? Com milímetros no certo a todo instante e vivemos espetando um, espetando o outro, não sabemos perdoar ou perdoamos da boca para fora, não sabemos amar ou amamos da boca para fora. Para que isso, né? A gente que complica. A vida é tão simples, né? E sim, toda a vida deve ser vivida como se fosse a última, Tecnova, mas vivida no bom sentido, né? No bom desfrutar das coisas, né? Não quer dizer que viver a vida é viver cheio de droga ou de cerveja, álcool, e essas coisas por aí, né? Que o pessoal acredita que aproveitar a vida é viver com a cara cheia, fazer churrasco e por aí vai. Continuando aqui. Então vimos que nossos piores inimigos estão dentro de nós mesmos, né? E não fora. É imprescindível nos reconciliarmos com os opositores íntimos, ou seja, enxergarmos com bastante nitidez nosso lado escuro, para atingirmos paz e tranquilidade de espírito. Qualquer dúvida, tá, gente? Coloque na área de texto, que a gente vai procurar responder de acordo com a nossa capacidade, tá? Não aquilo que parecemos ser,
O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos. Olha aqui, gente. Ao mesmo tempo, ampliência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Então, muito do nosso potencial fica adormecido, né? Então, fazendo esse autoconhecimento, buscando nos autoconhecermos, nós vamos despertar potenciais que estão adormecidos, né? Lá no nosso fundo, lá na nossa essência, né? E que nem sempre nós nos damos vida, às vezes, não damos conta do nosso potencial. Todos nós temos um potencial, né? Legião disse, mas existe batalha espiritual e por isso que tentação faz que mal ataque as pessoas. Sim. André disse, nem nos damos conta de nosso potencial. Ao Ossifon, pelo nosso orgulho que ainda é grande, estamos adormecidos. Exatamente. O orgulho atrapalha muito, o orgulho, a soberba, a vaidade. Vaidade que eu digo não é a pessoa se cuidar, gostar de andar penteada, pintadinha, arrumadinha, não. Quando eu falo vaidade, é a vaidade da pessoa se achar melhor do que todas as outras. De que ela é a melhor pessoa, né? A tal, entendeu? Me refiro a isso. Até aí, tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Vero, bem-vinda. Luciano, bem-vindo. Isis, bem-vinda. Então tá. Então vamos continuar. Só tememos o que desconhecemos. O autoconhecimento requer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e internas. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Tem como a gente escutar uma música sem melodia? Não tem muita graça, né? Não faz sentido. Então, viver uma vida sem reflexão, sem um pensamento reflexivo, né, sobre tudo que nós agimos, tudo que somos, não faz sentido, né? Então, aqueles que não conhecem a si mesmos, dificilmente terão um bom relacionamento com os outros. O ser humano deve afastar de sua vida hábitos e crenças que o tornam inconsciente da própria vida íntima. Só tememos o que desconhecemos. O autoconhecimento requer um constante exercício do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e internas. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Não faz sentido, né, gente? Escutarmos uma música sem melodia. Examinando o Novo Testamento com os olhos da psicologia, chegamos à conclusão de que Jesus Cristo foi uma criatura extraordinária e fascinante, um psicoterapeuta por excelência, além de significativamente moderno. As palavras, os atos e a vida do Mestre possuem, sobre muitos aspectos, um significado oculto, que é desvendado por todos aqueles que possuem olhos de ver e ouvir. Narra-nos o apóstolo Mateus. Entre aspas agora, tá, gente? Ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo:
Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá a teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: Vem. Volte sempre, menino. Volte sempre. A água é a imagem da dinâmica da vida, das energias e dos conteúdos desconhecidos da alma, das motivações secretas e ignoradas. Ela é o simbolismo da sombra que nós falamos, né? Da vida inconsciente ou além-mar de nossa existência de espíritos imortais. A água representa tudo aquilo que está contido imperceptivelmente na alma e que o homem se esforça para trazer à superfície, sente que poderá alimentá-lo e sustentá-lo seguramente. O mestre pairava sobre as águas, ou seja, dominava o lado escuro da natureza humana. Ele entendia o medo e a insegurança em que viviam os homens, efeitos da sombra pessoal e coletiva, e os movimentos da desunião ou segregação da maioria das pessoas e dos grupos sociais. Renegamos ou não percebemos de forma lúcida essa área ocultamente influente que existe em nossa intimidade. Por essa razão, projetamos nossa sombra lá fora, nas qualidades ou nas atitudes desagradáveis dos outros. Isso quer dizer o quê? Muitas das coisas que nós apontamos lá fora, né, lá no dia a dia, né, no movimento diário da nossa cidade, no nosso bairro, né, o relacionamento com as outras pessoas. Então, nós de apontar defeitos, de julgar, apontar defeitos, e esquecemos do nosso lado sombra, né? Isso vem a complementar o início do estudo, né? Que nós falamos sobre o julgamento, né? Que a medida que nós julgamos será a mesma medida que um dia seremos julgados, né? Então, quando sentimos grande admiração por uma criatura, ou quando reagimos incessantemente, intensamente, contra alguém, isso talvez seja a manifestação da nossa sombra. A negação da sombra faz com que abominemos as deficiências alheias, evitando vê-lo. Também atribuímos aos outros nossos potenciais não desenvolvidos, fazendo deles heróis ou gurus. Nutrimos enigmáticas alianças ou paixões desmedidas. A sombra surge sempre em nosso cotidiano. Por exemplo, quando lançamos nossas emoções ocultas, nossas fragilidades, nossas insegurança e nossos medos em algo. Muita gente aponta o erro no outro justamente porque esse erro que ela aponta no outro é o reflexo de si própria, né? É o reflexo, espera só um momentinho, daquilo que ela é. É o reflexo daquilo que ela é. Então, na defensiva, ela vai e já taxa aquela pessoa, já coloca aquele rótulo, né, naquela pessoa. Por quê? Porque ela, na realidade, ela está com medo que o defeito seja descoberto, né, dentro dela própria, aquele problema que ela traz. Boa tarde, Silvia. Bem-vinda. Bem-vinda à nossa sala.
Continuando aqui. Diabo. Diabo, do grego diabolos, ou do latim diabolus, significa literalmente o que separa. Significa o que separa. O que desune. É aquilo que desune, né? A separação é que nos impede de ver a unidade que há em nós e a unidade de todos nós, porquanto dificulta a percepção dos diferentes aspectos evolutivos em nossa intimidade. Ao aceitarmos nossos opostos, né, autoritarismo, subserviência, desprezo, futilidade, desleixo, artimanhas, credulidade, possessividade, insensibilidade, e por aí vai, outros e outros exemplos, né? Aprendemos o ponto de equilíbrio das polaridades, admitindo os lados que chegamos ao meio termo. Então, cada um de nós se encontra por algum motivo. Por exemplo, nós que estamos aqui hoje na sala, estudando, nós estamos juntos porque algo de comum nos atraiu, certo? E cada um de nós tem suas características, tem seus sentimentos, tem seu jeito de ser, tem sua essência. Cada um de nós é diferente, muito diferente um do outro. Nós somos diferentes uns dos outros. Mas nós temos também coisas, as diferenças que temos são muito necessárias, são fundamentais para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Tá? O que um faz melhor do que o outro vai aprendendo também, entendeu? Um vai aprendendo com o outro, um vai se burilando com o outro. Essas diferenças que existem entre nós, né, seja aqui na sala, seja no nosso dia a dia, né, elas são necessárias. Elas são necessárias, porque elas nos burilam, elas fazem com que nós aprendamos uns com os outros e atinjamos um equilíbrio, um ponto comum entre nós. Doni disse, solidários, seres separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Bezerra de Menezes. Isso mesmo. A Doni resumiu tudo muito bem aqui. Nós juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Somente juntos conseguimos isso. Tá? Muito bem, obrigada, Doni. Ao aceitarmos a unidade ou o caminho do meio, começamos a dar fim às nossas rivalidades, a nossa rivalidade com nós mesmos e com os outros. Ficamos a favor de nossa realidade ao invés de hostilizá-la. Na visão do mundo, depende dos lados positivo e negativo, da nossa ambivalência de seres humanos em evolução. Em outras palavras, da coexistência de atitudes, tendências e sentimentos opostos inerentes à condição humana. A qualidade mediadora para unir os opostos e que nos leva ao equilíbrio se chama, quem sabe o que se chama? Vamos ver quem vai acertar. A nossa visão de mundo ainda depende dos lados positivo e negativo, da nossa ambivalência de seres humanos em evolução. Em outras palavras, pulei aqui. A qualidade mediadora para unir os opostos e que nos leva ao equilíbrio se chama... O que nos leva ao equilíbrio? O que nos faz superar quaisquer obstáculos? Vamos ver quem vai acertar. Exatamente, Marta, o amor. É o amor que une os opostos.
É o amor que leva ao equilíbrio entre os seres. Claro, atrás do amor vem a fé, vem tudo. Mas o maior de todos é o amor. O amor une as pessoas e, ao mesmo tempo, as interliga com as outras criaturas. Só o amor constrói. Isso mesmo. Não podemos projetar nossas atitudes rudes, sombrias, insuportáveis e complicadas sobre entidades exteriores como os demônios. A característica base daqueles que acreditam em seres criados especificamente para o mal é buscar constantemente um bode expiatório para tudo na vida. As criaturas que assim creem negar seu lado fraco ou impulsos inaceitáveis, culpando o mundo pelo desequilíbrio que elas não veem em si mesmas. Então, o desequilíbrio, está dentro das pessoas, está dentro de nós mesmos, E somente com o amor, com a fé, que vamos superar, Principalmente com o amor. O amor, ele vai nos fazer superar todas essas vicissitudes aqui, Conectada, bem-vinda, boa tarde. São consideradas caçadoras crônicas de bodes expiatórios e quase sempre escapam de suas responsabilidades, atos e consequências com uma projeção do tipo, entre aspas, o diabo ou os maus espíritos me levaram a fazer ou falar isso. Então essas pessoas assim, elas sempre colocam a culpa no diabo, nos maus espíritos, Na realidade, não tem nada disso. Na realidade, é a própria pessoa, que está em desequilíbrio. Lá no seu íntimo, está totalmente desequilibrado. O Espiritismo ensina que o desequilíbrio reside... Peraí, gente. Na intimidade, quando temos a coragem de ouvir os demônios, entre aspas, interiores, que simbolizam alguns aspectos de nossa sombra, isto é, aquelas tendências em nós e das quais fugimos, atingimos com mais facilidade a auto-melhoria. Entre aspas de novo. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes. O que vocês acham? Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Claro que não, não é? Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. E Deus não é mau e muito menos vingativo, Isso aqui... ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Continuando lá aquela parábola lá de Mateus, Aquela parte de Mateus. E vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados. Fecha aspas. O mestre de Nazaré nos convida a andar sobre as águas, a não sentir medo de olhar para dentro de nós mesmos e de sondar as nossas profundezas. Olha só, gente, olha bem, o mestre de Nazaré nos convida a andar sobre as águas, ou seja, a não sentir medo de olhar para dentro de nós mesmos e de sondar as nossas profundezas. Ou seja, ele nos convida a nos autoconhecermos, a olharmos para o nosso interior, olharmos tudo que falamos, o que sentimos,
o que estamos acertando, aquilo que temos que melhorar, aquilo que precisamos urgentemente melhorar, né? Na que nós chamamos de reforma íntima, na tão famosa, né? Reforma íntima que falamos sempre, né? Então, Deus, né? Ele nos convida, né? A fazer essa autoavaliação, esse autoconhecimento sem medo e com muito amor. Temos que fazer isso com muito amor, tá? E no tempo que for necessário para que façamos isso. Não tenhamos pressa para realizar a reforma íntima, mas também não fiquemos parados no tempo, né? Não tenhamos pressa, mas né? Temos que ir, mesmo que seja aos pouquinhos, mas é necessário que a gente busque esse autoconhecimento, esse caminhar sempre, né, Andréia? É muito importante que a gente busque isso. A sombra parece ser um espectro horrível que nos habita o íntimo. No entanto, ao trazermos nosso lado escuro à luz da consciência, veremos que se trata apenas de nós mesmos. Viajores do universo, é o que nós somos. Viajores do universo. Somos carentes de aprendizagem e conhecimento acerca da inteligência divina e se manifesta dentro e fora de nós. Alguma pergunta, algum comentário? Então, busquemos, né? Todos nós aqui, todos nós, sem excluir ninguém, todos nós estamos nesse planetinha chamado Terra. Nós não viemos aqui a passeio, né? Nós sabemos disso, nós não viemos aqui passear. Nós viemos com um propósito. Que saibamos aproveitar essa oportunidade. Porque tem milhares, bilhões de espíritos que estão esperando a mesma oportunidade que nós estamos tendo agora. Então aproveitemos que nós não sabemos quando nós teremos nova oportunidade. Então, o que precisamos mudar, que façamos hoje, que façamos agora, não deixemos para amanhã. Porque amanhã já pode ser tarde demais, né? Então, façamos a nossa reforma, busquemos o nosso autoconhecimento, a nossa auto como ser, como pai, como mãe, como ser, como filho de Deus, como espírito, né? Eterno que somos. Então, busquemos o nosso autoconhecimento, busquemos a nossa reforma íntima, mesmo que ela demore um pouquinho, mas tenhamos paciência. Nós conseguiremos sim, não podemos desistir. Vamos persistindo, vamos com perseverança, que a gente chega lá, né? Então, por hoje é só isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha servido, né? Para vocês, né? Que tenham aproveitado essa parte, né? Que a gente tentou passar para vocês. E que bom, André, que você gostou. Então, eu agradeço a cada um pela presença, pela participação, tá? Excelente presença, excelente participação de todos. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Agradeço a oportunidade de estar aqui, compartilhando com vocês, aprendendo com vocês, trocando ideias. É assim que a gente vai galgando, né, os degraus que a gente precisa, né? Que a gente precisa para o nosso... Deus abençoe a cada um de nós, né? Cada um de nós. Beijinhos, beijinhos. Eu vou descer para a Rô subir, tá? Fiquem com Deus. Próxima, tá? Beijo no coração de cada um.
Boa tarde. Doni, nós estávamos sem som. Você quer levantar a mão para subir ou então você está com som? Ah, tá ok, Doni. Então vou sair para você subir. Ok. Bem, boa tarde a todos, paz e luz em todos os corações. Como que está, André, o som de fundo? Que eu gosto muito de... Tá baixinho, né? Tá baixinho o som de fundo? Porque eu não gosto muito alto, eu desconcentro um pouco. Não está bom o som de fundo? É porque a música emite uma sonoridade. E essa sonorização nos faz sentir mais firmes, mais realizados, mais sintonizados. Enquanto nós estamos nessa sintonia, a espiritualidade, meu Deus, a espiritualidade está conosco, mantendo este equilíbrio, tá? E se por acaso eu cair, Andréia, porque meu mix você já sabe, você então me socorre aí, tá bem? Então, para este momento, os presentes, a todos que estão na sala, unidos pela doutrina, são convidados a motivar-se e a participar com serenidade, para que todos possam colaborar na emissão mental, através do nosso pensamento, do nosso desejo, nós podemos emitir boas energias. Vamos então, neste momento, pensarmos em Jesus, ó penitente amigo, abençoando-nos. Sentimos-nos imensamente felizes e agradecidos. Endereçamos-lhe um grande carinho. E, em decorrência, criamos uma vontade imensa de servir, de ser úteis, de abençoar. Imaginamos nosso coração se transformando em um bloco de amor intensamente luminoso. Pensamos com agradável emoção e afeto nos bons espíritos. No mentor da nossa sala, Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe, que são os executivos divinos entre nós. E imaginamos os nossos colegas de serviço aqui bem perto, ao alcance do nosso carinho, deste grande afeto que desejamos entregar. E neste momento, projetando sobre nós a luminosidade para a nossa alma. E sentimos-nos tão felizes carregando-os com a serenidade do amor sempiterno. Senhor Jesus, reconhecemos a tuas providências, a favor dos que necessitam. Todavia, acordados para o imperativo de exercitarmos a solidariedade, desejamos participar do ensejo presente, juntando nossa pequenina oferta com a força de nossas mentes reunidas, e queremos endereçar para todos os benfeitores desta sala, o nosso mentor da sala, Dr. Bezerra de Menezes, aos espíritos educadores, espíritos defensores, que direta ou indiretamente nos alcançam com alguma graça. Sejam abençoados,
tenham a paz, a alegria. Para todas as almas trabalhadoras nesta sala, atuantes hoje, em outros dias da semana, recebam um reforço na saúde e na realização pessoal. Para todos os frequentadores e assistidos, encarnados e desencarnados, presentes na sala unidos pela doutrina espírita, recebam neste momento o impacto vibratório que lhes enviamos para os nossos jovens, para aqueles que, direta ou indiretamente, para que eles possam ter mais facilidade em encontrarem a diretriz no caminho do bem e possam ser desviados destes caminhos tortuosos que os levam aos vícios, para que eles desenvolvam uma poderosa resistência contra as sugestões negativas, conduzindo com persistência o baixo para as nossas crianças, para todas as crianças do planeta Terra, que eles recebam um forte impacto energético propulsor de seu crescimento, do seu desenvolvimento, com harmonia física e equilíbrio emocional. Para os nossos irmãos adultos, os idosos, nossos queridos velhinhos, em qualquer grau, onde quer que se encontrem, que tenham mais vigor, tenham mais coragem e persistência na sustentação dos seus ideais, bem como do bom humor, da cordialidade na vida, e que recebam lentiva as suas dores físicas e também as dores da alma. Para os nossos colegas de trabalho, superiores e subalternos, que tenham mais força, mais esperança e energia para construir um vigoroso progresso. Para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos. Fortaleçam-se na realização da saúde e da alegria. Por todos os que estão sendo colocados na área de texto, encarnados e desencarnados, os inimigos e adversários do caminho, para todos aqueles que não gostam de nós, que não sintonizam conosco, que eles também possam ser abençoados, fortalecidos nas boas realizações sociais, construindo a sua alegria, construindo a sua felicidade. E assim, Senhor, para os dirigentes de todas as nações, para que possam cumprir suas tarefas na terra, sendo guiados pela luz do amor e da caridade. Em especial o povo brasileiro, os dirigentes de maior ou de os ricos, os pobres, os cultos, os ignorantes, os trabalhadores, os desempregados, a todos nossos irmãos. Que sejam todos abençoados com os valores do esforço persistente, com a dignidade sem exceção, para que possamos construir um país melhor e mais feliz. Que tenhamos todos mais coragem e esforço para buscar o bem e o amor que o nosso divino amigo, nosso Dom Serrapim,
possam, neste momento, nos direcionar à equipe, para que possamos, neste momento, sentir que foi, que está e será feita uma faxina no campo espiritual do nosso lar, da nossa casa e até do nosso trabalho. Que os nossos benfeitores possam fazerem a retirada desses espíritos infelizes que porventura estejam convivendo conosco em nosso lar, em nossa casa, em nosso trabalho. Que eles sejam encaminhados para locais de estudo, nas colônias de socorro, onde eles serão elucidados e levados a melhorarem a si mesmos, em busca da própria felicidade. Assim como nós também estamos buscando a nossa felicidade, Senhor. Desejamos a todos esses irmãos que sintam a Tua luz, que sintam a Tua paz, para que eles possam realmente notarem que há uma grande diferença e que esta luz seja para eles um novo porvir. Obrigado, Senhor Jesus, por este acolhimento fraterno a todos os nossos irmãos, esse acolhimento amoroso. Obrigado, Senhor. Continuamos, Senhor, neste momento de elevação, te pedir para o momento da fluidificação das nossas águas, para que a espiritualidade amiga, encarregada da fluidificação das nossas águas, possam eles derramarem os bálsamos salutares, envolvendo todas as moléculas de nossas águas, seja no nosso copo, e seja na nossa jarra. Senhor, que seja para nós o lenitivo para cada doença em nós instalada, conforme o nosso merecimento. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento tão precioso, onde sentimos que todo o nosso planeta está recebendo essa carga energética de muita luz, de muita paz, de muito equilíbrio para toda a humanidade, para todos os seres vivos, para todos os irmãos que necessitam deste momento de paz. Te agradecemos, Senhor Jesus. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos assessoraram neste instante. Mas, acima de tudo, agradecemos ao Pai que nos deu o dom da vida física e espiritual, para que pudéssemos manter este intercâmbio, encarnados e desencarnados, onde juntos podemos aprender a melhorar e crescer, evoluir na senda do Senhor. E que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus. Liberando o colega. Andréia.
aí, você quer dormir? Tô liberando. Muita paz, muita luz. Que os nossos mentores, os nossos anjos amigos, os nossos guardiões, nosso Deus amoroso, nosso Jesus amado, possa neste momento envolver a todos os nomes que aqui foram colocados na área de texto, os pedidos que cada um, através dos seus pensamentos, possam ser correspondidos através dessa luz sublime que aqui se encontra nessa sala, em nossos lares. Vamos entrar no mês de dezembro, aonde muitos ainda se preocupam com as festas, muitos que ainda não conseguem ter o desprendimento, o entendimento do que é o grande valor de uma data que se comemora o renascimento de Jesus. Então, a nossa sala Unidos pela Doutrina encerra com uma prece que se chama a oração do perdão, e que possamos neste momento nos envolver nessa prece e pedir por cada um aqui presente, por cada irmão desencarnado, por todos esses irmãos que fazem parte desse universo, que ainda não conseguem aceitar, perdoar e amar. Senhor, de infinito amor e bondade, todo e qualquer tipo de prejuízo que eu tenha praticado ao longo de minha existência contra quem quer que seja, ilumina os corações e as mentes dessas pessoas que sofreram por minha causa e faze com que também elas possam me perdoar. Peço perdão por todos os pecados cometidos por meus antepassados, que já se encontram no mundo espiritual. Que todas as suas dívidas sejam anistiadas e que recebam a graça da elevação espiritual para um plano de luz e paz, onde possam continuar sua jornada de evolução e trabalhar de acordo com teu plano divino, Pai. Que o amor de Jesus e Maria, presente em nossos corações, nos possam capacitar a perdoar toda e qualquer ofensa praticada contra mim, para que possamos nos libertar de toda mágoa, de todo ódio ou rancor. Eu perdoo a mim próprio pelas culpas que carreguei até hoje, pois acredito no perdão divino e aceito a nova chance que estou tendo. Que as entidades da hierarquia a qual pertenço possam me proteger contra os perigos e vícios, a fim de que eu consiga praticar o amor ao próximo. Liberta-me de todos os preconceitos e da escravidão às paixões. Que eu possa contribuir para a construção de um mundo bem melhor, de paz, de compaixão e solidariedade entre os homens e as religiões. Assim será, hoje e sempre.
Que o nosso Deus, neste momento, nossos irmãos da espiritualidade, possa nos dar um forte abraço e que possamos ali ficar alguns segundos sentindo essa energia, essa presença sublime deste Pai que é maravilhoso. Então vamos respirar, como disse a nossa irmã Adone, como a nossa luz do luar colocou aí na nossa sala, esse estudo de autoconhecimento, nos conhecer lentamente, neste momento tão importante, onde podemos sempre nos reunir numa sala virtual e nos fortalecer, receber e dar sempre a confiança, o amor e a paz. Estão todos bem? A gente tem vontade de ficar de olhos fechados e nem abrir, né? Quero dizer para nossa luz do lar, parabéns.